Bem-vindos. Bom, quando Ana Maria Viscasillas falou que tínhamos esse convite, porque sempre que esses eventos são realizados, isso é para treiná-los, para poder oferecer as melhores experiências para os clientes, mas não sempre temos a oportunidade de ouvir os nossos clientes e ver o que eles esperam de nós, o que eles estão precisando e o que estamos oferecendo, quais têm sido experiências que foram muito positivas ou muito negativas. Então, esse é um ótimo momento para perguntar e que nos contem que tipo de eventos vocês estão gerindo nas suas organizações agora e que aliados estão usando para isso no setor dos eventos. Vamos começar com a Adriana. Obrigada, César. Da parte que eu estou manejando, estou com as sociedades médicas, faço eventos acadêmicos na área da saúde, com a maioria dos aliados que eu compartilho são a parte de fornecedores da indústria do marketing, com a parte de hotelaria, de bebidas e comidas, e também com operadores turísticos e de eventos aqui da cidade. Criamos alianças, parcerias, temos um conjunto e dessa forma conseguimos suprir as necessidades das associações ou sociedades médicas que precisam de nós para seus eventos. Estou falando de congressos, seminários, workshops, etc. Esses são eventos somente locais de Medellín ou são eventos a nível da Colômbia ou da América Latina? Fazemos eventos a nível local e nacional. Agora, com toda essa questão da pandemia da Covid, graças à virtualidade, pudemos nos ampliar internacionalmente com webinars e conferências virtuais e também levando diferentes experiências com as associações ou grêmios aliados internacionais. Há 15 dias eu estava no México também no Congresso Mundial de Medicina Estética, então podemos levar essa aproximação para diferentes países. Muito bem. Lina? Eu conheço a Lina mais do que os outros convidados há muito tempo e é muito interessante porque alternamos ser cliente um do outro, porque ela esteve no Burô há muito tempo, na Antioquia, depois foi secretária da Cultura, como eu contei. Então, os papéis têm ido mudando, o que eu acho que pode dar uma visão muito boa do tipo de serviços demandados da parte institucional. Bom, César, muito obrigada pelo convite para poder falar desse tema. A experiência na Secretaria da Cultura foi muito interessante. Nós conhecemos muitos de vocês por essa experiência na secretaria. Nós operávamos eventos como a Feira das Flores, com 500 mil de pessoas, o Festival do Tango, o Festival do Viva Voz. Trouxemos o Circo do Sol pela primeira vez para Medellín e foi um grande desafio para a prefeitura e para a cidade em termos gerais. E realmente eu acho que tivemos e temos uma experiência muito positiva com os operadores. Nós usávamos operadores técnicos, logísticos, porque esses eventos de cidade requerem de uma quantidade muito importante de operadores. E eu acho que quando pensava nessa conversa, César, o mais importante, e eu acho que isso uniu ainda mais a nossa amizade, eu conheço o César do mundo artístico. E eu acho que é a confiança. Quando nós levamos em conta um operador para um evento, qualquer um deles que seja, ele é o intermediário entre os públicos e a institucionalidade. Portanto, deve existir uma plena confiança, porque também existem recursos públicos, um relacionamento impecável, porque não é somente o operador, é a prefeitura de Medellín, nesse caso. E quando nós começamos a encontrar esses operadores, que no meu caso pode contar com isso, aí é onde nós
queremos ficar, porque, lógico, quando algo acontece e nos eventos existem muitas eventualidades, e se o operador também deve ter a capacidade de resolver da melhor forma possível e sempre manter, porque imaginem que nós éramos a Secretaria da Cultura Cidadã. Ali não pode existir falta de respeito, isso não tem nenhum sentido, nenhum tipo de maltrato com o cliente ou forma que não seja certeira para uma Secretaria de Cultura Cidadã. Então, esse relacionamento tinha que ser impecável. E quando nós encontramos isso em um operador, continuamos com eles por muito tempo. E esse foi o caso da Secretaria da Cultura. Bom, César, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Nós na Renuma manejamos diferentes tipos de eventos. Temos de lançamento, que são os maiores, quando vamos lançar um veículo novo, e temos outros internos quando se fala de concessionários, comissões ou ativações para clientes na Renault. Eu estou de acordo com Lina com a questão da confiança. Eu acho que isso é básico para qualquer pessoa que trabalha em eventos. Nós, em particular, para os eventos de lançamento, precisamos de algo chave para nós, que a agência ou o operador logístico entenda muito bem o nosso brief e as necessidades. Porque já aconteceu muitas vezes que, às vezes, o brief ou não está claro, ou não nos perguntam, ou não pedem um debrief do brief, e não fica claro do que precisamos. E nós que estamos procurando como posicionar um novo veículo que esteja alinhado com a nossa campanha de lançamento. Eu acho que isso para nós é muito importante, a capacidade de reação, porque, como Lina disse, nos eventos acontecem muitas coisas, muitos imprevistos, que às vezes as pessoas nem percebem, somente nós que estamos organizando, mas sempre queremos que tudo esteja impecável. Portanto, para mim, esses são dois aspectos chaves em uma agência BTL ou operador de eventos. Diego, no seu caso específico, que já esteve em ambos os lados, porque lendo o seu currículo, você esteve um tempo sendo agência e depois, do outro lado, já requerindo os serviços da agência BTL, etc. Você acha que a comunicação é gerida, quando você falava do brief, recai toda a responsabilidade no fornecedor, que não sabe perguntar bem? Ou você acha que as marcas também têm algumas deficiências de procurar ou manifestar suas necessidades? César, eu sinto que é uma questão de ida e volta. Eu sempre que converso com as minhas agências, eu falo, eu não sou um cliente, vocês são agência, somos uma equipe. Entre todos, temos que alcançar o mesmo objetivo. Então, logicamente, tem vezes nas quais o nosso brief não é o suficientemente claro, não sabemos expressar o que estamos procurando. Então, eu acho que existe uma questão de dupla via. Temos que tentar mitigar isso e sempre que eu vou dar um brief, tento reunir todas as agências que estão licitando, onde eu explico do que precisamos, qual é o contexto, quais são os objetivos de mercado ou de marketing, e que eles façam todas as perguntas que puderem e durante o processo de criação da licitação ou da proposta. Estou aberto a que eles perguntem tudo o que precisarem, porque quanto mais insumos nós dermos a eles, vamos ter melhores e propostas com resultados melhores. Lina e Diego já contaram quais são os valores fundamentais ou principais nesse relacionamento com seus fornecedores. No seu caso, são os mesmos? Existe algo diferente ou tem algum que que dê uma maior tranquilidade? Bom, aproveito o que vocês estão falando aqui. Eu acredito que é a oportunidade para melhorar essa confiança que nós precisamos dos fornecedores. No meu caso, em particular, não sou somente a diretora executiva das associações, mas eu também manejo a parte operativa dos eventos. Então, contar com fornecedores que nos deem a suficiente confiança para dizer, olha, essa é a sua parte, e eu poder esquecer disso e prestar atenção em outras coisas que estejam mais focadas na minha parte. Eu acho que isso é fundamental. Eu já consegui fazer com diferentes fornecedores com os quais trabalhei,
com os quais temos feito um caminho durante anos e que já me conhecem como operadora e que também conhecem o grêmio no qual estamos, que esse é outro ponto muito interessante. É a gente identificar com que grêmio está. Não todos os fornecedores podem oferecer a mesma coisa e às vezes estamos marcando algumas tendências, mas não todas elas vão para o mesmo público. Portanto, estou completamente de acordo com o que Diego falou. Quando fazemos essas reuniões prévias, quando temos a capacidade de conversar com os fornecedores, de contar o que queremos e que seja gerada essa confiança, é ótimo para nós como organizadores, é fundamental. E da minha parte, com todas as empresas que já trabalhamos, em ambas as associações e em outras também, sempre tivemos muito sucesso com experiências positivas e negativas, mas acredito que entender o mundo dos eventos, que tudo pode acontecer e não ser afetado, mas temos que encontrar soluções, ter um plano A, B até Z, é fundamental nisso. Eu gostaria de adicionar três coisas. Primeiro, estou de acordo com o que acabamos de mencionar, que nós vamos perfilando alguns operadores, ou seja, aqui vendo alguns rostos, quando a secretaria precisava de uma organização altamente criativa, ligávamos para John Correa. Quando precisávamos de alguém com muita experiência, Santiago Puertas, etc. Vamos vendo quem vai se adaptando a qual perfil. A segunda coisa é que procurávamos muita responsabilidade no operador, que ele fosse do início até o final, porque muitas vezes são eventos gigantes e o problema não podia ser levado até nós. Tínhamos que chegar praticamente com a solução. Solução um, 2, 3. Porque são coisas tão grandes que a Feira das Flores administra e gere 2.000 artistas. Temos que ser muito responsáveis ao escolher um operador. E o terceiro ponto, muito importante para mim, os operadores têm que conhecer a sua cidade, o departamento e o país. Temos que sair, conhecer a oferta cultural, gastronômica, a oferta comercial. Temos que conhecer com detalhe as cidades. Era uma questão determinadora para mim na Secretaria da Cultura que o operador com diferentes públicos pudesse falar da cidade na qual estava com uma visão ampla, que pudesse falar do departamento no qual estava e que pudesse falar do país. Então, esse era um dos temas que eu queria compartilhar com vocês, porque ele deve conhecer o lugar no qual está. Eu tenho uma coisa adicional que Lina me fez pensar. No nosso caso, estou de acordo em que, dependendo do tipo de evento, temos operadores diferentes. Nós, particularmente para os eventos de lançamento, precisamos de muita estratégia e criatividade, porque tentamos ver o produto de forma diferente. E muitas vezes acontece que, às vezes, deixam a criatividade voar demais e existem propostas que não estão alinhadas com os custos, que não são viáveis tecnicamente. Isso é importante porque, às vezes, não tiramos o carro, colocamos em um helicóptero. Você sabe quanto pesa um carro? Como é que eu coloco ele dentro de um helicóptero? Então, eu ligo para a Renault Academy, que são os encarregados de formar os nossos comerciais, que são os especialistas, e falavam: Diego, não dá para colocar um carro em um helicóptero. Então, essa parte é muito importante, como aterrissar essas propostas para a vida real, algo que possa ser feito realmente. E aí eu quero comentar algo que eu acho que esse é um pilar que, com a minha experiência, eu tenho visto que é dizer não ao cliente de entrada, certo? Às vezes eles têm algumas ideias um pouco loucas, poderíamos chamar assim, mas eu acho que o cliente procura é que não fechemos a porta de entrada, mas vamos procurar a forma de dizer, ok, essa ideia é assim, mas vamos procurar outra forma.
vamos fazer uma nova proposta para poder cumprir com o que o cliente tem na mente. Você não pode dizer que não de cara para o cliente, temos que procurar solução e dar alternativas e mudar um pouco a ideia, mas que seja agradável. No caso associativo, os associados ou sócios são clientes seus? Eles propõem também um tipo de evento que você tem que desenvolver diretamente e você ao mesmo tempo subcontrata? Agora você estava ou dizia que tinha relacionamento com as agências de viagens, hotéis, ou seja, algumas dessas negociações você faz diretamente ou sempre vai para um OPC ou uma agência? Como isso é nesse mundo? Dependendo muito do tamanho do evento que está sendo feito e também depende da associação com a qual estou trabalhando. Às vezes eu ajo como operadora direta e começo a fazer subcontratos com diferentes fornecedores na área de hotéis, centros de convenções, centros comerciais, tickets, etc., bilhetes, mas existem eventos também nos quais temos um componente social, mais cultural, e ali nós vamos ver diferentes operadores que nos ajudam. Mas tentamos envolver toda a indústria. Você coloca as diferentes associações que nos pedem um evento em particular que deve ser desenvolvido, e entre todos começamos a procurar os diferentes fornecedores. Quase sempre pelo tipo de evento, trabalhamos com os mesmos, mas estamos tentando inovar e ter novos fornecedores, principalmente na parte tecnológica, que seria a parte acadêmica, certo? Temos uma linha muito consecutiva de tudo que deve ser feito, mas estamos inovando e tentando colocar novos provedores diferentes. Claro, pelo tempo que cada um de vocês estão nos seus cargos na indústria, vocês já têm alguns fornecedores muito definidos e que durante os anos nós, como fornecedor, vamos seguindo quando vamos fazendo mudança de empresa ou associação. Mas temos que começar a construir o seu banco de dados de fornecedores em algum momento. Como vocês chegaram a isso? Como vocês se informaram? Vocês acham que as empresas de eventos sabemos vender? Falta informação das empresas? Existe um bom banco de dados? Como vocês começaram o processo de chegar até os fornecedores com os quais trabalham hoje e que os que têm esses valores que para vocês são fundamentais? No meu caso, eu trabalhei no Burô de Medellín durante 2 anos, então eu tive a chance de conhecer muitos deles, mas como aliados realmente, mas eu acho que aqui a chave é a recomendação. Quando outro cliente recomenda aquele operador para mim, eu acho que aí já existe um caminho muito avançado e pronto, a experiência como tal. E outra questão muito importante é o operador deve procurar ou tentar conhecer o máximo possível o cliente. Aqui temos dois exemplos muito diferentes. Então, nós temos que fazer o esforço de conhecer profundamente o cliente, procurar ele, entender seus gostos. Aqui temos que colocar muito marketing no meio, porque senão acontece que a questão da criatividade explosiva talvez não seja do gosto desse cliente. Então, aprenda como eles trata tudo isso. Eu trabalho com a questão artística, tema cultural, e nós sempre queremos ser disruptivos, mas temos que conhecer muito bem o cliente. E, finalmente, para mim, o mais importante é que não tenha a possibilidade de que se nós recebemos uma recomendação, essa é uma ótima carta de apresentação. Eu estou de acordo no tema do voz a voz, esse é básico. E se eu recebo uma boa recomendação, eu vou recomendar. Logicamente, essa experiência que eu vou ter com o fornecedor melhora a relação e também vou entendendo como trabalhar em conjunto. Então, para mim, é básica essa questão. E eu recebo propostas, e-mails, ligações de muitos lugares procurando-nos e às vezes essa aproximação não é diferencial.
todos acabam se apresentando da mesma forma. Então, eu faço um evento, eu faço logística, mas o que você faz diferente? Como você faz? Me mostre um caso de sucesso rápido, não me mande um link com 25 vídeos que eu não vou poder baixar. Me mostre algo rápido, onde eu perceba que você é diferente e que você trabalha bem. Para mim, isso é muito importante. Completamente de acordo com Lina e com Diego, voz a voz, a recomendação, criar esses laços de confiança são muito importantes para a escolha de um fornecedor. No meu caso, como eu manejo associações, eles devem se reger por diversas coisas. Portanto, começamos a fazer uma competição entre diferentes fornecedores e pesa muito a experiência e o conhecimento que nós temos deles. Eu também estou de acordo com o Diego, certo? Às vezes eles não se vendem muito bem. Eu acho que falta um pouco aí conseguir informação do que eles realmente oferecem ou do que podem fazer no momento de executar o que está sendo pedido. É básico, como somente ter umas fotos ou vídeos, e às vezes não quer ir um pouco além disso, mas às vezes eles querem fazer muitas coisas e existe um ponto bem específico, como nós nos vendemos como operadores e como fornecedores de eventos também. Somente eu queria adicionar que também voltar de uma má experiência é muito difícil. O operador que não conseguiu com um, é difícil recuperar essa confiança, fica praticamente cancelado e não somente com a gente, mas se depois me pergunta, a gente fala não, não, não. Então temos que cuidar muito esse relacionamento, às vezes quando abrem as portas pela primeira vez, que a experiência seja muito positiva, porque voltar ou sair de uma má experiência é muito difícil. Eu no setor governo, em que você falou que procuravam várias propostas, é que existe praticamente um concurso. Quanto pesa o fator econômico nessas propostas perante as ofertas ou experiências de um fornecedor que seja mais caro? E se alguma vez, ao ter ido por essas propostas que ganhavam economicamente e resultaram com que o evento saiu, como o Lina acabou de falar, sem nenhum tipo de retorno? Bom, no meu caso em particular, é relativo à associação. Eu digo porque as associações são regidas por uma diretoria que eu não posso sobrepassar, ultrapassar eles. No meu caso, eu não sou uma operadora de eventos, mas sou uma assessora para eles, onde eu falo o caminho aproximado, mas por questões tributárias, econômicas, às vezes decidem por cotações que possam estar um pouco mais em conta, já tivemos experiências positivas e negativas. Mas a ideia é melhorar e gerar aquela semente nas pessoas e falar, olha, não sempre o que é mais barato vai ser o pior ou o mais caro vai ser o melhor, mas vamos procurar e deixe-se guiar pela experiência, pelo que nós escutamos, pelo voz a voz. No nosso caso dos operadores, perguntar para os parceiros, olha, qual foi essa experiência? Embora eu tenha uma mais econômica, mas talvez essa que esteja ali no nível médio seja melhor. Então, o que Lina falou é correto. Experiências negativas com fornecedores todos já tivemos e ficam praticamente cancelados de alguma forma. Tanto para mim, há pouco tempo aconteceu com uma empresa muito boa, de renome, mas no meu caso não funcionou. Não era tudo o que nós queríamos naquele momento, então tivemos que falar não. Mas aí então eu acho que aí entra a experiência e o que nós, como fornecedores e operadores, perdão, os assessores de eventos, temos que fazer. Como melhoramos isso? Embora exista uma experiência ruim, o fornecedor não cumpriu, mas como eu vou mudar isso?
Eu tenho uma responsabilidade com o meu cliente e devo garantir que, embora o fornecedor não esteja cumprindo da forma que eu quero, tenho que dar para eles a experiência positiva. Do nosso lado, da nossa parte, eu acho que é uma discussão que temos todos os meses com a área de compras internamente e de auditoria, porque para eles ou é branco ou é preto. Então, o manual da auditoria diz que o orçamento mais barato é o ganhador, o vencedor. E não necessariamente é assim. Claramente eu não posso ir para algo tão caro, mas eu, no meu papel, avalio primeiro a estratégia, o conceito, o que eles estão oferecendo, além do custo. E o que eu sempre falo para a área de compras é: a minha tarefa é revisar a proposta, você vê os custos. Esse é o seu trabalho. Logicamente, temos que procurar um ajuste dependendo do tipo de evento. Voltamos um pouco para o tema. Se eu estou pensando no meu evento de lançamento de um novo veículo, aqui a prioridade vai ser a estratégia e ter uma boa experiência. Claro, sempre quero sucesso em todos os eventos, mas e se estou fazendo um evento corporativo interno, menorzinho, posso ter uma maior flexibilidade e ceder em algumas coisas. Mas então, para mim, é assim. E também para nós isso se transforma em uma ferramenta de negociação. Esse fornecedor está oferecendo outras coisas, mas eu nunca, nunca vou sacrificar qualidade por preço. Jamais. Bom, a ideia aqui sempre tem sido que vocês, como clientes, possam deixar uma mensagem para nós, como fornecedores. Eu gostaria de fazer uma rodada curta e que nos digam: olha, eu acho que o, falta isso para a indústria de eventos, ou como já falamos sobre o brief e também de outros fatores, mas deixem uma mensagem. Estamos em um processo de profissionalização alto, estamos em um bom nível diante da indústria da América Latina e estamos crescendo em todos os padrões internacionais. Mas tem algo que específico que cada um possa dizer: olha, eu ainda espero que os meus fornecedores me ofereçam isso que até agora eu não consegui. Existe algo específico? Não, eu acho que a mensagem final que eu daria é construam confiança com os clientes. Porque de uma má experiência, quando as experiências são positivas, é como um casamento. Nós continuamos, sem importar o cargo, nós voltamos para as pessoas com as quais trabalhou bem e nas quais confiou. E não posso ir embora daqui sem dizer que vocês também contratam artistas, pessoas para os eventos de forma constante. Não vamos ficar somente com o preço, mas vamos fazer na justa medida, porque estou de acordo. Não é o preço, é quem resolve realmente as necessidades que vão surgindo. Para finalizar, e de acordo com o que foi dito por César, no meu caso em particular, o que nós precisamos, ou o que tenho visto nesses anos de experiência, seria talvez um pouco mais de agilidade no momento em que precisamos da informação. Digamos que esse é o ponto que eu sempre vejo com um pouco de falência. Quando nós pedimos orçamentos, etc., os processos atrasam muito e temos muitas coisas que devem ser agilizadas e como somos operadores dependemos de muitos terceiros. Então, um pouco mais de agilidade nessa parte. Também estou de acordo com o Diego e Lina, a confiança. Nós somos assessores, não somos somente assessores, operadores. Temos a voz para dizer aos clientes como podem fazer, qual é a melhor opção, do que gostamos, do que não gostamos e levá-los a um evento de sucesso com boas experiências e também conhecer o nosso público, o nosso grêmio, identificar, estudar tudo da parte social, da parte psicológica, tributária, do que eles gostam, o que aconteceu antes, o que vem para frente, no meu caso, que são associações do setor da saúde. Não sou alheia a estudar coisas médicas para poder ser integral e oferecer aos clientes
um verdadeiro serviço de qualidade. Eu faria dois comentários. Por uma parte, o que estamos falando do entendimento, certo, do brief e dos clientes. Acredito que é importante entender dois clientes. Um, nós como líderes da marca e tomadores de decisão, mas também o nosso público objetivo, o nosso público-alvo. Eu preciso que entendam para qual tipo de cliente estou fazendo o meu evento. Para que tipo de carro, se é um normal ou elétrico. Para mim, o entendimento é básico. E isso se associa muito com essa confiança da qual falamos. E, por outra parte, no nosso caso em particular, para o tipo de eventos que nós fazemos, eu acho que existe um desafio muito importante desde que começou toda essa questão da pandemia, e foi que todos os operadores de eventos começaram a ir para eventos virtuais, começaram a fazer propostas para eventos virtuais, nas quais não necessariamente foi entendido como funcionava um evento virtual, porque muitas propostas chegavam só simplesmente dizendo uma transmissão de um evento físico. E o formato para um evento virtual é completamente diferente, a experiência é diferente. E muito mais na pandemia, onde eu acho que a maioria de nós já estamos cansados dos eventos virtuais, então apenas tudo isso foi sendo reativado, começaram os eventos de forma massiva, para ter contato novamente com as pessoas, mas sinto que também foi aberta uma porta muito interessante de abrir os eventos virtuais, que também nos aproximam de públicos que muitas vezes não podemos ter, que podem dar massividade, mas temos que procurar como fazer um bom evento virtual que seja eficiente, que seja muito interessante para que o usuário fique conectado, que entenda o que eu quero transmitir, que exista um plano de convocatória importante onde eu consiga as pessoas necessárias para o evento. Esse é um desafio nosso como clientes e de vocês também como operadores para aprofundar essa questão e a nível mundial estamos indo para lá. César, posso fazer um comentário, uma pergunta antes de finalizar? Porque ouvir a outra parte, não somente dos que organizamos, mas dos que compram os serviços, é muito valioso. Pessoalmente, a nossa agência atende o segmento corporativo e existe uma luta muito grande dentro da nossa indústria por obter essas conversas estratégicas que vocês estão promovendo aqui. É bem difícil encontrar clientes que tenham, claro, o seu brief. Muitas vezes eles mandam para o operador, para o assessor, para uma área de compras que não tem nem ideia da necessidade do cliente e de qual objetivo a ser atingido. E às vezes fica essa sensação do preço, de quando temos que procurar esse ajuste, esse equilíbrio que surge novamente, o que eu estou dando, por qual valor e como isso vai retornar. Então, eu quero agradecer muito essa ênfase que vocês deixaram aqui, vocês que conhecem o mercado, audiências, stakeholders, o que vamos fazer, quem vamos colocar, o que vai retornar para poder fazer cocriações de verdade, que funcionem. Pode encerrar. Aos convidados, muito obrigado. Como eu disse, eu acho que está muito bem representado aqui, certo? Uma tipologia diferente, os tipos de eventos, tipos de clientes, empresa privada, com o seu melhor exponente de carros, esse marketing que é massivo, mas que tem alguma exclusividade de acordo com o modelo. Temos o setor institucional, embora a Lina falou muito do que aconteceu, do que ela contratava quando era da Secretaria da Cultura, e agora no seu cargo atual como diretora da Promotora Cultural de Antioquia, também são consumidores de eventos, de necessidades de hotel, transporte, artistas, etc. E o setor associativo também, que todos conhecem muito bem, que é um dos grandes motores da indústria no país e a nível mundial. Gostaria muito de agradecer pelo seu tempo e por terem querido compartilhar conosco, e a Cocal pelo convite a esse painel tão interessante e vocês por nos ouvirem. Muito obrigado.